Estejam atentos, que todos estejam com reverência à palavra, para que possamos estarmos atentos ao que Deus tem para falar. Estamos na casa do Senhor, estamos no momento da palavra, então peço que todos fiquem de pé. A reverência não é ao Rodrigo que está aqui à frente, a reverência é a palavra de Deus. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Diz o seguinte, subtítulo: Davi é ungido rei de todo Israel. 1. Então todas as tribos vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Porém, o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, e todo o Israel e Judá. Amém? Podem tomar assento. Tenho como título da minha mensagem: o domínio próprio te faz viver o tempo verdadeiro de Deus. Amém? O que eu li aqui? O título que eu li aqui está falando sobre o momento aonde a promessa é cumprida, aonde tudo que Deus falou para Davi estava se cumprindo. Os anciões chegaram e falaram para Davi: Davi, você que fazia saídas militares, você é que seguia o povo e comandava o povo, o exército, para o rei Saul. Então, ninguém melhor do que você para se tornar o novo rei de todo o Israel. A palavra de Deus, ela tem muitos detalhes. Ela fala que Davi tinha 30 anos quando isso aconteceu. Ou seja, eu estou falando daquele dia aonde Deus te prometeu e Ele está cumprindo a promessa. Esse é o dia que Davi está vivendo aqui, que eu acabei de ler. Esse é o dia que alguém falou para você: Deus vai te tirar e vai te colocar. É o dia que Deus está te colocando. O dia que Deus vai fazer com que os seus inimigos cessem. Esse é o dia que eu estou lendo aqui da vida de Davi. É o dia, é o ápice. É o dia onde a boca de Deus que foi profetizada há anos atrás, Deus está falando assim, ó: sou fiel ou não sou? É esse o dia. Mas para que esse dia possa acontecer na minha e na sua vida, eu preciso de vários elementos, e um deles é a temperança, ou seja, um deles é o domínio próprio. Porque aqui eu estou falando de Davi, um homem de 30 anos, recebendo a promessa de Deus. Mas vamos, eu adoro história da Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo um filme acontecendo de ação, de drama, de romance na minha cabeça. Eu não vejo só palavras. Então eu quero que vocês consigam entender o desenho que eu vou trazer para vocês. Eu quero voltar na história de Davi. Aqui ele está com 30 anos quando eu li, mas vamos voltar lá na adolescência de Davi. Davi com seus 16, 17 anos, quem sabe, na idade dos nossos jovens que estão aí atrás. Tu imagina, acredito que seja uma média de entre 15 e 25 anos aí atrás da galera. Tu imagina Deus chegar na sua casa e falar assim, ó: o profeta, o maior homem de Deus daquela época, Samuel, chega na sua casa e fala assim: eu vim ungir o novo rei de Israel. Ou seja, no nosso momento, eu vim ungir o Salvador do Brasil. E ele vai na tua casa, na sua humilde casa, e vai ungir. E você está com essa idade jovem aí e pensa: mas eu, tanta gente aqui no Brasil, tanta gente no Cordó da Ema, tanta gente no Bom Pastor, tanta gente no Rio, eu,
jovem, sem entendimento, sem sabedoria nenhuma. Foi nessas circunstâncias que Davi foi ungido. Foi nesse momento que Davi foi ungido, na sua adolescência. Da sua adolescência até o dia do texto que eu li aqui, vamos colocar 15 a 16 anos passaram-se. Tu imagina o que Davi viveu do dia da unção que Samuel derramou azeite na sua cabeça, até o dia que os anciões vieram e falaram: você vai ser o rei de todo Israel. Às vezes a gente pensa que quando Deus faz promessa, prometeu hoje, amanhã de manhã já está na nossa casa. Entrega expressa, igual a pizza. Ó, eu quero uma pizza de calabresa. Tá, Deus, manda aí. Aí vem. Foram 15 anos, vamos arredondar, para que a promessa se cumprisse. E nesses 15 anos, Davi não ficou tranquilo, não, estou tranquilão. A promessa vai fazer com que eu não sinta nada, que eu não sofra nada. Nada vai acontecer. Não. Aconteceram muitas coisas, muitas histórias. Davi passou por muitos perrengues, muitas dificuldades. Mas Davi viu também a poderosa mão de Deus em vários momentos da sua vida. Por quê? Tudo isso porque tem várias situações, como eu falei, Davi tinha temperança, domínio próprio, ele conseguia segurar a sua parte animal. E é isso que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente tem uma raiva de uma pessoa e que, se a gente pudesse, a gente pegava ela pelo pescoço e espremia. Mas o domínio próprio faz a gente pensar o seguinte: não, calma, vou me equilibrar. Mas nem todos são assim. Podemos ver nos telejornais que hoje o amor está esfriando tanto que o telejornal fala só de morte. Por quê? Faltou o domínio próprio, faltou a capacidade de se equilibrar. No momento que eu estava com raiva e eu estava com uma arma na mão, eu falei: pô, direito, meu cara, não tem como voltar. Por quê? Não tem domínio próprio. Eu fui lá e pedi, tomei uma decisão de cabeça quente e mudou toda a minha vida, botou minha vida toda para baixo. Por quê? Eu não tive domínio próprio de entender o seguinte: calma, mesmo que a pessoa tenha perdido o limite dela, eu tenho que ter o meu limite. E eu estava pensando em casa, qual palavra eu vou trazer? E aí me veio vários momentos da Bíblia, mas Deus tocou no meu coração. Eu gosto muito da história de Davi. A história de Davi é uma história inspiradora. É uma história que faz com que você entre numa igreja se sentindo a pior pessoa do mundo e saia daqui se sentindo super-homem. Eu posso voar. Porque Davi, ele veio do nada. Davi não tinha costas quentes. Davi não tinha fechamento com os grandes, não. Na verdade, Davi tinha fechamento com um grande, o maior de todos, que era Deus. Como é que Davi conseguiu esse fechamento com Deus? Fechamento com todo respeito, só para a gente poder entender um pouco melhor, tá, gente? Porque a gente, quando fala com Deus, de Deus, temos que ter um respeito muito grande, mas é só para que a gente possa entender. Por isso que eu sei esse termo fechamento, mas a gente pode usar um nível mais elevado: intimidade com Deus. Como é que Davi conquistou a intimidade com Deus? Vamos entender, vamos lá. Davi era apenas um jovem adolescente, como eu disse. Naquele momento que ele era adolescente, Israel já tinha um rei, que se chamava Saul, que foi escolhido por Deus. Deus mandou o profeta Samuel lá na casa dele, ungir ele, porque era assim que era escolhido os reis. Com unção, derramava-se azeite na cabeça deles. Esse era o processo, está ungido. Davi começa muito bem. A palavra do Senhor fala que Saul era um homem muito bonito, que dos ombros para cima ele era mais bonito que todos os homens de Israel. A Bíblia vai contando alguns detalhes. E aí você vai pensando no Brad Pitt da vida, algum desses galãs do cinema. Ele era um homem alto, de boa estatura, e que conseguiu livrar Israel dos seus inimigos. Conseguiu fazer muitas coisas boas na presença do Senhor. O seu começo foi promissor e foi muito bom. Mas depois, Saul acabou caindo em um pecado complicado.
que passa pela falta da temperança e do domínio próprio. Ou seja, ele até confiava em Deus, mas ele não confiava 100% em Deus. E em um determinado momento, Samuel, aquele homem que o ungiu, falou o seguinte: espera que a tropa aí, com os soldados, não comece a guerra com o inimigo antes que eu chegue e ofereça o sacrifício para Deus. Tudo bem? Demorando Samuel a chegar, Saul já começou a ficar doido. E os homens e os soldados querendo já ir embora, querendo desistir. Mas Samuel, eu acredito que Samuel atrasou, porque Deus permitiu. Por quê? Para que o que estava dentro do coração de Saul mostrasse. Saul fez o quê? Samuel demorou. Samuel é o único que pode oferecer um sacrifício para Deus, porque ele é sacerdote. Mas ele está demorando, eu vou fazer, vou meter a mão e faço. Eu sou rei mesmo, eu que mando, vou fazer. Já começou errado. Meteu a mão no que não era para ele meter a mão. Ele era rei, mas ele tinha um teto. Ele não podia bater nesse teto. Ele começou a querer, se achar rei, poder meter a mão em tudo e fazer tudo. Tomou uma advertência. E em um determinado momento, Samuel chamou e falou: olha, Deus manda te falar, Saul, que você tem que pegar o exército de Israel e ir contra os amalequitas, que é um povo inimigo nosso, para pagar uma conta do tempo de Moisés, porque eles se oporam contra nosso povo, quando o nosso povo estava andando no deserto cansado. Eles foram covardes, nosso povo. E Deus está falando o seguinte: que a vingança de Deus é agora. Vai lá e vocês vão pegar os amalequitas e vão destruir todos. Vão matar todos e não vão pegar nada. Tudo deles é maldito. Saul ouviu, é isso? Tá ótimo. Mas eu sou o rei, eu é que decido se eu vou obedecer tudo. E ele vai lá, guerreia, mata, pega, prende. Samuel vai lá conversar com Saul depois que a guerra terminou. E aí Saul fez tudo? Fiz. Matou? Matei. Ótimo. Vem cá, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de animal aí, hein? Aí Saul fala: sabe o que é? É que o gado dele estava muito bonito, muito maravilhoso. Eu pensei, por que não pegar o gado e oferecer para Deus? Que bonito. Mas o que Samuel falou antes? Não vai pegar nada. É só fazer a vingança de Deus. Mas ele era rei, ele decidiu acima do que Deus queria. Deus falou para fazer X, eu sou rei, eu vou fazer Y. Mas aí, quando o homem vai brigar queda de braço com Deus, sempre o homem vai perder. Ele não foi obediente até o final, ele ouviu Samuel pela metade. E hoje muitas pessoas sofrem porque ouvem a palavra e cumprem, são obedientes pela metade. Não, eu sei mais do que Deus. Eu sei mais do que Samuel. Samuel falou para não pegar nada, mas eu não vou pegar, então vai gostar. Não. E aí vem aquela palavra: melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus não queria o sacrifício, Deus queria a obediência. E hoje em dia está muito difícil a obediência. Hoje em dia as pessoas querem sacrificar. Não, eu vou sacrificar. Eu vou subir 1 milhão de vezes o monte. Vou subir. Mas Deus fala assim: perdoa. Não, perdoa não. Eu subo 1000 montes. Eu faço um monte de coisa de campanha. Mas perdoa não. Ora pela pessoa que está te pensando. Orar não. Ou seja, muitas vezes a gente quer sacrificar, mas não quer obedecer. E a palavra é dura, porque aí depois disso a palavra é dura. Além disso, ele não matou o rei do povo inimigo, o rei Agag. E aí Samuel ficou irritado, porque se você não matou o rei, não, eu trouxe ele como prisioneiro. Por quê? Saul, quer dizer, o rei Saul, era vaidoso. Ele queria mostrar o rei dos amalequitas para o povo, aprisionei, tá vendo? Eu sou o rei, eu sou o fortão, eu consigo.
Ótimo. E a obediência a Deus, que é mais importante. Às vezes a obediência a Deus não dá holofote, mas te garante e te sustenta. E aí, a palavra de Samuel é muito forte. Porque Deus, ele quando vem repreender, dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Mas quando vem a repreensão de Deus é muito pesada. Deixa eu ler para os irmãos. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que pesado. Então disse Saul a Samuel, o rei, falou para o profeta: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse: Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela sua orla o seu manto e o rasgou. E quando o manto de Samuel se rasga, ele diz o seguinte: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Que palavra pesada! Se eu sou Saul, eu me jogo dos pés, eu peço perdão. Mas sabe o que Saul queria? Volta comigo para adorar. O povo vê que eu e você somos um, porque você é o representante de Deus na terra. Eu sou o poder legislativo. Eu sou o judiciário e eu sou o poder executivo. Eu sou o rei. Mas o rei, só com a lei não, mas o rei andando com Deus, o povo, é tudo de bom. Saul queria só a aparência de que estava com Deus. Samuel falou assim: não vou voltar contigo não. Aí ele mostra quem ele é, não, é do meu jeito, puxa e rasga. E quando ele rasga a veste de Samuel, Samuel fala: Deus rasgou de ti também o reino. Ou seja, não dá para fazer as coisas de Deus na força, no peito. Quem é que vai peitar a força de Deus? E a partir desse momento, Deus começa a procurar um rei segundo o seu coração. E aí entra a história de Davi, aquele adolescente, aquele menino que não tinha muita experiência, mas só o pouco que ele tinha já fez com que Deus olhasse para ele e falasse: nossa, mas que camarada bom, hein? Que potencial. Por quê? Aí vem o domínio próprio da vida de Davi. Quando Deus manda o profeta Samuel na casa de Davi, na casa do pai dele, Jessé, para ungir o novo rei, ele não falou qual seria dos filhos. Eram 8 com Davi. Tinham 7 e Davi era o 8º. Mas ele não falou para o profeta. Jessé, sabendo que vai receber a maior autoridade de fé daquela época, ele prepara a sua casa, prepara a comida, prepara a mesa e prepara os 7 filhos, tirando Davi. Ou seja, Davi não foi porque estava atrasado. O pai preparou e não chamou ele. Como é que vai a principal autoridade da minha fé na minha casa e um filho meu não vai? Porque está trabalhando lá, não, eu mando um criado lá cuidar e boto meu filho na mesa. Davi não foi porque ele era rejeitado, a gente percebe isso. A Bíblia fala o seguinte: que Deus falou para Davi, ele falou
assim, ó, chamei-te de trás da malhada. Ou seja, ele cuidava da ovelha malhada, que era a ovelha que tinha o menor valor. Ele não cuidava da branquinha, que era mais cara, ou da pretinha, que ele podia vender. Não, era a malhada que Davi cuidava. Ou seja, ele já era rejeitado. Ótimo, tranquilo, mas mesmo assim, era um garoto resiliente, que cuidava do rebanho do seu pai. Nunca pensou, tá vendo? Meu pai não me chama para as principais coisas que tem. Eu também não quero nem saber se a ovelha morreu. Eu não estou nem aí, não tem ninguém aqui me vendo mesmo. Não. A palavra diz que pintou o urso, ele encarou o urso por conta da ovelha do seu pai. Seja malhada, seja preta, seja branca, ele encarou. Pintou o leão, ele foi lá, ele encarou. Deus falou assim: eu preciso de um rei assim, que entenda que toda ovelha tem o seu valor, independentemente da cor dela. Glória a Deus, que ame as ovelhas que são colocadas sob a sua responsabilidade. O que eu aprendo com Davi, ele tem esse equilíbrio. Eu não vou ligar para o que acham de mim, para o que meu pai acha, meus irmãos acham. Eu sei quem eu sou, e eu vou dar sempre o melhor naquilo que colocar na minha mão. Esse é o menino que chamou a atenção de Deus, que fez com que Deus mandasse um profeta na sua casa. O profeta Samuel vai lá, e quando o profeta Samuel olha, Samuel pensa o quê? Qual foi o primeiro rei que ele ungiu? Saul, correto? E o que eu falei aqui de Saul, que ele era? Foi acima. Ele era mais bonito do que todos, não é? Ele era forte, ele era alto. Então Samuel falou assim: esse é o perfil de Deus. E ele chega lá e vê Eliabe, o irmão de Davi mais velho, que era mais ou menos desse perfil. Era alto, era forte, era bonito. Ele falou assim: ó, parece com Saul, então ele deve ser esse. Aí Deus, na mesma hora do ouvido dele, fala: não é esse, eu rejeitei. Porque o homem, ele julga pela vista, eu julgo o coração. Então nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala o seguinte: sobretudo você tem que guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nosso coração tem que estar guardado, sabe por quê? Deus vai soltar o teu coração, até no dia que você errar. É o teu coração que Deus vai ver se o erro foi com dolo ou se você errou, porque você errou, não foi por maldade. Então cuide do seu coração. E vai um, vem outro, e nenhum era. Mas Samuel sabe que Deus não manda ninguém para nenhum lugar à toa. Aí você fica, mas não tem mais nenhum outro filho, não? Algum outro aí viajando? E aí ele tem que chamar lá Davi. Aí Davi vem. O engraçado é que dizem que Davi tem uma questão na história de nascimento, por que ele é escondido, por que o pai tem um pouco de vergonha dele, é filho de uma situação, de uma relação, que ele tem uma situação errada. Então é um filho que fica afastado, um filho bastardo. Mas a vergonha do pai tem que vir se colocar, e a vergonha se torna o orgulho dele. Porque Deus, ele não quer saber da tua história passada, o que aconteceu da tua família, contigo. Ele olha o que você é. As pessoas podem olhar e querer julgar a tua família, querer julgar o que você fez. Mas para Deus ali fala assim: olha, dentre todos esses aqui, é esse menino aqui que vai ser o rei. Ele tem todos os pré-requisitos que eu preciso. Os outros têm muita aparência, mas ele tem essência. Ele tem algo dentro dele. E isso ninguém pode te tomar. O inimigo não toma. Ele é ungido ali. 16 para 17 anos. Já tem história. Ele é ungido rei. E aí Davi diz: o que vai ser da minha vida até agora? Sou ungido rei, mas não sou rei, porque ainda existe um rei vivo. Saúl está vivo. As coisas vão acontecer, sabe por quê? Quando Deus te chama e tem uma promessa da tua vida, as coisas podem estar fechadas, as histórias podem estar todas amarradas. Deus vai colocando os problemas e processos no teu caminho. Deus vai lá e permite o inimigo
inimigo vir e afrontar com Golias, porque ele sabe que Davi era o único que tinha condição. Vencendo Golias, o rei ia se apaixonar por ele, ia querer que ele ficasse lá no reino. E isso vai uma coisa a outra, ou seja, às vezes os problemas, as circunstâncias são para que você cresça, porque aquele menino não tinha condição nenhuma de ser rei com 16 anos. A experiência que ele tinha era o urso, o leão, cuidar das suas ovelhas, mas já era um início muito promissor. Isso deu para ele coragem de enfrentar Golias quando ninguém queria enfrentar. Conseguiu conquistar respeito de todo Israel. No momento que nenhum homem queria, um adolescente assumiu. Conseguiu a promessa de casar com a filha do rei, ou seja, já estão infiltrando no palácio de uma maneira positiva e verdadeira. Não com galanteios, com elogios, não sendo amigo, tentando no chão para os outros pisar, não, com honra e decência. Ele foi conquistando o nome dele, ou seja, é uma construção que você vai fazendo na sua vida, com as suas lutas e vitórias com Deus. Jonatas, filho do rei Saul, entende que ele não vai ser rei, porque sabe Davi tem uma unção diferente. A conversa dos amigos já acontece isso. Aí vem o período da perseguição, que o rei Saul começa a ver que esse menino está começando a aparecer mais do que eu. Esse menino está começando a ter mais fãs do que eu, e Saul gostava muito de fã. E aí quando fizeram a musiquinha, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, acabou. Curtiram mais a foto de Davi do que a de Saul lá no Instagram, vamos colocar assim. Aí o amor do coração do rei por Davi mudou para a perseguição. Davi tem que fugir do reino. Tu imagina, ele pensou, estou crescendo na graça do conhecimento aqui em Israel, no meu povo. Ele tem que fugir, porque senão o rei ia matá-lo. Quando ele foge, Deus permite, sabe por quê? Davi precisava de um exército muito forte para manter Israel firme, com todos os seus inimigos, que eram vários, que até hoje são. Quem gosta de história sabe. Israel não tem nenhum aliado ali, todo mundo é inimigo de Israel. E aí Davi vai para a caverna de Adulão e fica lá pensando, meu Deus, pensei que eu ia reinar, pensei que a unção era verdade, mas o rei Saul ia me matar. Daqui a pouco vem um homem, vem 2, vem 3, vem 4, vem 300 homens na caverna de Adulão. E a palavra de Deus fala que não eram 300 diáconos, 300 pastores, 300 presbíteros, não. Eram homens de má fama, endividados, homens que não tinham visão de futuro, ou seja, eram marginalizados, eram homens ruins mesmo. Mas Deus falou assim, você vai precisar de um exército, está aí pelo exército, se vira para treinar. E Davi começa a treinar, a ser um treinador no coach daqueles homens que não sabiam mexer numa espada, mas você sabia que não tinha técnica. Davi ensinou para eles serem guerreiros, ensinou ética, ensinou palavra, ensinou postura. Davi estava longe do reino. Davi podia jogar tudo para o alto, é festa agora, vamos fazer o que a gente quiser. Não. Ele não se deixou influenciar pelos homens, os homens foram influenciados por Davi. Ele constrói ali os valentes de Davi, a partir da caverna de Adulão. Aqueles homens ali eram o top de Davi, são os homens mais preparados. A Bíblia fala que eram homens de guerra, preparadíssimos, mas que começaram com intimidades, de má fama, homens ruins. Ou seja, Davi olhava para as pessoas e olhava com o olhar de Deus. Ele não olhava como elas eram, mas como elas vão se tornar. Por isso que ele treinou e desenvolveu aqueles homens, e eles homens eram fiéis a Davi, poderiam se jogar na frente de qualquer flecha por Davi. Ensinou para eles ética, ensinou muitas coisas que às vezes lá com Saul não tinha, porque Saul se preocupava com ele. Davi vai deixando as coisas acontecer, e nesse momento Saul vai só se castigando. Então o Espírito de Deus, que Deus mandou para ele para infernizá-lo, já estava infernizando.
ele já estava perdendo espaço e ele foi para uma batalha contra os inimigos e morre, ele e o seu filho. E quando eles morrem, Davi fica sabendo e Davi chora, porque Davi é um homem que controla as suas emoções e que ama, não era falso. Davi não queria o reino porque ele queria que ele fosse ungido. Ele esperou com paciência, aqui, um controle, um equilíbrio, o momento dele. Morreu Jonatas, morreu Saul. Ele esperou. Ele não colocou na frente, não, agora é minha vez, não esperou. O filho de Saul assumiu o reino. Ele esperou. O pessoal de Hebron chamou ele, veio reinar aqui, ele reinou 7 anos, mas o filho de Saul continuava reinando em Jerusalém. Ele em nenhum momento deu um golpe de estado, ele podia fazer, ele tinha completo controle. Todos gostavam e admiravam Davi como guerreiro e como homem de Deus. Era um homem que era bom na espada, mas ele era bom louvando também. A gente sabe que ele é o maior salmista. Então, ele espera, ele tem um domínio, ele tem um equilíbrio. E mesmo Saul perseguindo ele já estava fora de Israel. Saul vai atrás dele, ele teve Saul na mão. Saul entrou na caverna até poder fazer suas necessidades. Davi poderia matá-lo ali, ele falou: não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Se ele mata Saul ali, ele assume o reino, mas ele assumiria o reino com as próprias mãos. Davi nunca quis nada com as próprias mãos. Davi sempre esperou o tempo de Deus correto. E em determinado momento, ele estava reinando em Hebron, e o filho de Saul reinando em Jerusalém. Os homens fizeram uma emboscada e mataram o filho de Saul, e trouxeram a cabeça para ele, pensando que Davi ia ficar feliz por conta daquilo. Davi chora, Davi acaba matando aquele homem que fez isso. Por quê? Não é assim. Davi sabe que nada com o Senhor é pela força do nosso braço. Porque se a gente for na força do nosso braço, a gente anda com o braço do Senhor. Porque quando as coisas são de Deus, elas vêm no momento certo. No momento certo, chave, elas caem no nosso colo, elas batem a nossa porta, elas nos encontram na esquina, elas nos chamam no zap, no momento certo de Deus. Então Davi me ensina muito o domínio próprio, um homem que tinha poder para fazer uma rebelião em Israel, porque ele era um homem que era carismático, muito carismático, mas ele era um homem que temia muito a Deus. E é isso que nós devemos ter, esse temor a Deus e saber esperar o momento correto, fazendo as coisas corretas. E no momento correto, como eu li no texto aqui, ele vem. Os anciões vêm até ele e falam: você fazia entradas e saídas com os militares de Saul, reina sobre todos nós. Ali sim, com 30 anos, ele estava preparado para assumir. Porque quando queremos assumir, queremos uma bênção antes do tempo, a gente não tem a habilidade, sabedoria de Deus suficiente. Então possamos esperar o nosso tempo, esperar o tempo de Deus com paciência, para que possamos provar tudo. Por isso que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, um coração que se arrepende com facilidade, um coração que não tem mágoa. Davi não é um homem que tinha mágoa e não era vaidoso. E quando Deus olha, Deus vê o seguinte: é igual Jesus, porque várias vezes quiseram mexer com o brilho de Jesus, mexer com a vaidade de Jesus. Eu posso lembrar, para fechar, Jesus no Getsemane, subindo o monte para poder orar. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus, desesperado, chama Pedro, Tiago e João e fala: vem orar comigo. Eles oram, mas dormem. E Jesus, tão apavorado que estava, ele sua sangue. E ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque é a parte humana de Jesus. Mas a parte dele divina fala: mas todavia, seja feita a sua vontade, porque ele era certo. Ele tinha que fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele tinha que ter domínio próprio sobre a sua própria carne. E é muito difícil você ter domínio próprio
quando você vê pessoas que te prendem injustamente e te levam para ser julgados e falam, tu és o Filho de Deus. E ele tem que ficar calado, ele tem que cumprir como uma ovelha muda e é um matador. Chegar diante de Pilatos e Pilatos falar assim, mas você não vai fazer nada? Você não sabe que eu poderia te livrar disso aqui? Jesus olha para ele e fala assim, olha, você não teria poder nenhum sobre mim se do céu não fosse me dado nada. E ele fica quieto. Jesus, com uma palavra, acabaria com o seu sofrimento na terra. Mas ele teve domínio próprio. Ele teve completa temperança. Porque tinha um propósito maior. O propósito da salvação. Então, quando Deus olha para Davi, se equilibrando e mantendo a sua humildade, tem muita coisa a ver. Jesus vai até o final. E no final Jesus ainda fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um controle emocional muito grande, extremo demais para nós, mas que nós temos que fazer uma revisão sobre isso. Não que a gente vá viver isso que Jesus viveu, não temos capacidade, mas dentro das nossas limitações, que nós possamos ter domínio próprio, equilíbrio, para não surtar e fazer o que a carne pede. Porque a carne pede muita coisa, mas como a gente falou, os frutos são do Espírito. Então, se eu tenho o fruto do Espírito, a minha carne não manda. Como o pastor falou na mensagem dele, e que complementa muito bem a minha aqui, é só o Espírito Santo para fazer isso, que a gente não combinou nada. Só com o fruto do Espírito eu posso dominar a minha carne. E só dominando a minha carne eu posso fazer a perfeita obra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.